Então vamos lá? Bom, tem aí uma notícia bombástica para o mercado financeiro de modo geral. As pessoas todas estão comentando a respeito. Eu decidi até que interromper a minha viagem para trazer esse link para vocês. O que acontece é que uma das maiores crises pode estar chegando, pelo menos segundo Michael Burry. Michael Burry, para quem não sabe, é o cara que previu a crise do subprime. Então ele foi o responsável ali por fazer aquela previsão de que o mercado americano iria colapsar naquele momento em 2008. E agora ele faz uma nova previsão e monta uma posição que dá indícios de que a economia americana ali pode entrar em crise e a bolsa de valores vai sangrar com isso. E como vocês sabem, a gente vive num mercado completamente globalizado. Se a bolsa de valores nos Estados Unidos sangra, a bolsa de valores do mundo inteiro também sangra. E com isso, a gente vai ter aqui algumas informações interessantes que pode valer a pena para você. A primeira coisa é, para ver esse vídeo aqui, você não precisa ter assistido o filme A Grande Aposta e nem saber nada sobre a crise do subprime. Mas se você conseguir assistir esse filme no seu fim de semana ou conseguir tirar um tempo livre, ele vai te ajudar a entender um pouquinho mais sobre quem é Michael Burry. É claro que de forma um pouco mais romantizada, de forma um pouco mais lúdica ali, mas é assim, uma maneira de você entender e ficar por dentro, né, desse assunto e ficar por dentro do que está acontecendo ali. Então o que é a primeira coisa que você precisa fazer antes de começar esse vídeo? Sardinha Raiz, já deixou o like lá no anúncio antes mesmo do vídeo começar. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, o que você vai fazer é considerar deixar o seu like e se inscrever nesse canal aqui se o vídeo te agregar de alguma forma. Então é o seguinte, existem algumas pessoas especializadas em traquear, né, a posição de grandes investidores para saber o que eles estão fazendo com o dinheiro deles. E foi assim que lá para o dia 30 de junho, uma informação vazou, uma informação acerca de uma posição montada pelo Michael Burry. Então ele fez um tweet falando, break, né, notícias aqui, o Michael Burry acabou de shortear o mercado em 1,6 bilhões de dólares. Essa foi o tamanho da posição que ele montou. A gente já vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas ele montou uma posição de 890 milhões de dólares em puts, ou seja, em operações de venda do SPY, que é um dos principais ETFs americanos, e principalmente um ETF que replica o S&P 500, que é ali o índice que mede o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Então, o maior e mais respeitado índice da Bolsa de Valores americana, equivalente ao nosso tradicional aqui, o nosso brasileiro, né? O Ibovespa, então, que mede o desempenho das principais empresas brasileiras. E aí, além disso, também, ele fez também uma posição, montou uma posição também de 740 milhões de dólares ali, né? Utilizando puts também no QQQ. E o QQQ ali, o que ele é, né? Ele é o índice que mede o desempenho das principais ações de empresas de tecnologia. Só para você ficar por dentro, mais ou menos, do que está dentro disso aqui e o que existe dentro do QQQ e o que existe dentro do SPY, né? É só para você dar uma olhada aqui. Então, eu vou abrir aqui o ETF.com, é um dos principais sites de ETFs lá de fora. Vale muito a pena você conferir depois, se você tem informações ou interesse em investir em empresas americanas ali. Então, olha só, quando a gente abre aqui o SPY, né? Então, a gente consegue observar algumas empresas dentro do SPY. Aqui tem Apple Inc., 7,07% da alocação do SPY está em Apple. Microsoft Corporation, 6,42%. Amazon, 3,34%. Nvidia, 2,88%. Alphabet, tal. Aqui você está vendo principalmente as empresas de tecnologia, mas também tem PepsiCo, Costco, né? Adobe Incorporated, Coca-Cola Company, Walmart, Cisco Systems, Bank of America, McDonald's Corporation, Thermo Fisher Scientific, Salesforce, Pfizer, Accenture, Comcast, Netflix. Então, você tem Oracle, você tem diversas empresas aqui, né? Então, esse Walt Disney Company, Wells Fargo, é um banco americano e etc. Quando a gente observa o que a gente tem uma dupla exposição agora aqui do Michael Burry, então, na crença de que essas empresas, elas vão fracassar, né? Pelo menos que as ações vão cair a médio prazo, né? Então, aqui, quando a gente vai no QQQ novamente, Apple Inc. 11%, Microsoft Corporation 9,40%, Amazon 5,63%. Então, você vê que tem uma repetição nessa posição que ele montou. Para você que não é familiarizado com essa posição, o que eu vou te explicar aqui agora é como que isso funciona. Então, quando você compra uma opção de venda, você está comprando o direito, né? Ele fez isso no dia 14 de junho, é importante a gente ressaltar aqui. Então, foi aqui mais ou menos, a 183 dólares e 95 centavos estava a Apple naquele momento. Ele fez aqui a opção em SPY e em QQQ de vender o SPY ao valor que ele estava nesse período. Por exemplo, se a gente fosse fazer isso com a Apple, para ficar mais fácil de você entender, seria uma opção de vender Apple a 183
$83,95. O que ele tem a expectativa de acontecer aqui? Se ele comprou a opção dessa e Apple cai, como foi o que aconteceu aqui, por exemplo, 3,53%, ele ganharia esse spread, né? Essa diferença entre o preço que ele pode exercer ali e o preço que ele pode comprar no mercado. Por quê? Porque ele pode comprar a ação no dia e vender ela pelo preço da opção de venda dele. Então, é para isso que serve uma put, é esse mecanismo de mercado que o Michael Burry estava utilizando quando ele montou essa posição aqui, só que não em Apple, é claro, ele estava montando no SPY, né? Então, a gente vai agora observar quanto estava o SPY lá naquele período. Quando a gente observa aqui, então, no dia 14 de junho, foi essa data em que o Michael Burry exerceu. Até agora, o Michael Burry está perdendo, né, nessa posição ali. Ele não tem por que exercer essa put. A gente não sabe se ele ainda está com essa put ali, mas ele estaria perdendo até agora se ele exercesse essa put nesse momento. A mesma coisa a gente pode observar no QQQ aqui. Então, a gente pode vir, né, no período observado, no dia 14 de junho, foi o dia que isso foi montado. Ele também estaria perdendo se ele tivesse que exercer essa posição. As opções, Raul, são interessantes para investidores de longo prazo? De maneira alguma, né? Isso aqui são para pessoas especialistas em fazer especulação de mercado, que é o que o Michael Burry está fazendo aqui. Ele tem uma ideia de que o mercado pode entrar em declínio. A gente não sabe se ele ainda está com essa posição montada. O rumor no mercado, pelo menos a fofoca, é de que ele está com essa posição montada ainda no mercado, essa posição que foi montada no dia 14 de junho, e que ele tem uma aposta muito séria de achar que isso aqui vai dar algum problema. Agora, fica uma questão, o Michael Burry já fez essas apostas antes e errou, né? Tudo bem que ele acertou o subprime, o que fez o nome dele, né? Ele é refém da própria história, ele acertou lá atrás, e por isso cada movimento que ele tem, por menor que ele seja, gera um burburinho de mercado, mas sim, o Michael Burry já errou diversas vezes depois de ter acertado o subprime, e simplesmente isso aqui pode ser simplesmente fazer um hedge, ele pode estar montando uma proteção para uma carteira e não acreditando na pior crise de todos os tempos, que é como foi divulgado principalmente no mercado americano, mas chegou aqui também esse nível de discussão, principalmente porque casou essa notícia com o fato do Ibovespa estar caindo por 11 dias seguidos, então acabou acontecendo uma loucura e tudo. Significa que o mercado não vai cair ou que não vai ter uma crise? Eventualmente vai ter uma crise, todo dia tem alguém que está afirmando que vai ter uma crise. Em algum momento alguém vai aceitar. Já fiz diversos vídeos desses falando sobre o Robert Kiyosaki também, todas as vezes que ele errou isso. O Michael Burry a mesma coisa, ele já fez diversas previsões, já errou essas previsões por... sabe, dezenas de vezes ali, né? É pelo menos correto afirmar, pelo menos uma dezena de vezes. Eu já vi ele errar diversas outras posições dessa. Então, eu não acredito que o Michael Burry esteja correto nesse momento agora, ou que ele acha que vai ter uma crise. Eu acho que isso foi uma interpretação do que fizeram com a carteira dele. Eu quis trazer esse vídeo porque o assunto foi ganhando espaço, né? Muitas pessoas deram espaço para esse assunto, e é uma coisa interessante mesmo. É sempre bom a gente observar como as grandes baleias do mercado, elas se movem ali, e como eles se movimentam, né? O que não dá é para você começar a tomar suas decisões de investidor baseado no especulador. O Michael Burry, querendo ou não, ele trabalha com especulação, ele trabalha assim com apostas muito mais agressivas e que são muito distantes do investidor mediano, principalmente do investidor tupiniquim brasileiro, que não tem nem $1 milhão muitas vezes para operar dentro de um mercado, começar a seguir esse cara e falar, nossa, eu vou fazer as minhas teses de investimento baseadas nisso. É muito importante a gente saber quem a gente é, né, nessa história, e saber qual que é o seu propósito com a Bolsa de Valores. Você não está tentando enriquecer, não está tentando acertar o da mosca, né? Você está tentando simplesmente construir um patrimônio no longo prazo que seja suficiente para que você consiga viver de renda e atingir um patamar interessante de vida. Pelo menos é esse o meu propósito que eu ensino aqui para vocês diariamente, né? É interessante, vale a pena você conferir. Foi bom porque eu aproveitei para ensinar o mecanismo de mercado, como é que funciona, mas não é nada demais, de verdade. Isso aqui é simplesmente um momento normal no mercado. Existem diversas situações em que isso pode acontecer. Ele pode simplesmente estar montando um hedge, que seria uma proteção. Ele está muito posicionado. Ele, às vezes, faz ali um hedge para não precisar, né? Talvez desmontar uma posição que ele queira lá na frente ou alguma coisa que quer manter-se exposto. E isso é normal. E dentro dos investidores institucionais, montar hedge é muito comum também. E eu vou te explicar por quê. Se você tem um fundo de investimento, aqui agora falando sobre outro assunto, se você tem um fundo de investimento, você tem clientes que colocam o dinheiro na sua mão para você investir. E esses clientes, eles podem sacar esse dinheiro a qualquer momento. Então, se uma crise muito acentuada vem, ou se uma queda mesmo de 5, 10% vem, a pessoa vai ver aquele patrimônio sendo perdido. Se não tiver um hedge ali, uma proteção, que faça alguma coisa para compensar aquilo e não deixar o patrimônio cair tanto, esses investidores podem começar a sacar dinheiro. E sacar esse dinheiro atrapalha demais o fundo, faz o fundo ter que
vender as posições antecipadas e cria um efeito bola de neve negativo, né? E que pode prejudicar muito a carteira do fundo de investimento. Então, quando a gente observa esse tipo de movimento, não do Michael Burry específico, mas quando a gente observa esse tipo de movimento do investidor institucional, muitas vezes é simplesmente ele não querendo ter que dar satisfação para ninguém, ele não querendo ter que desmanchar uma posição. E se você quiser sair dessa superfície do investimento, parar de consumir noticiazinha e ficar o tempo todo procurando uma alarde, alguma coisa, se você quer saber o que você está fazendo com o seu dinheiro, ter segurança nas suas posições, ter realmente um sistema que vai te guiar, o que eu vou te recomendar é que você acesse agora a uvp.com.br, clica no botão faça a sua análise de perfil, preencha aqui como é que está a sua vida financeira para mim hoje, o que você está fazendo, quais são os seus objetivos, e se a gente for capaz de te ajudar, vai ser um prazer te ensinar a investir, não só no Brasil, como no mundo inteiro. As crises são excelentes oportunidades, se isso aqui fosse uma crise, seria uma excelente oportunidade. Eu acho que o Brasil ainda está numa janela de oportunidade das raras, a gente está tendo uma mudança na taxa Selic, isso é muito interessante, principalmente para quem sabe utilizar marcação a mercado. A gente está tendo um momento que a Bolsa de Valores brasileira ainda está com PL lá embaixo, né? Dá para aproveitar, tem janela, tem investimentos plausíveis para você conseguir crescer. Então, aproveita para entrar agora na UVP, aproveita para investir. E lembrando, a UVP tem uma garantia de que você entrando na UVP, você realmente vai ter uma rentabilidade maior. Primeiro, porque eu tenho minha própria plataforma de investimentos. Então, você vai ser cliente private da plataforma UVP Investimentos, não da UVP Escola, né? A UVP Escola não existe isso, mas na UVP Investimentos existe. E um cliente private, ele tem taxas que só são oferecidas para clientes que têm mais de 10 milhões de reais investidos. Então, só com isso, já vai se pagar a UVP muito além, né? E ainda você tem a possibilidade de pegar 100% do seu dinheiro de volta se você não melhorar os seus investimentos, se você realmente não aprender a investir na prática. Isso é uma garantia que ninguém oferece dessa forma. As pessoas sempre colocam 1000 letras miúdas quando vão falar sobre isso. A UVP realmente pioneira no Brasil no ensino de investimentos para o longo prazo, para quem quer comprar e segurar e construir uma carteira de investimentos realmente sólida. Então, se você chegou até aqui, né, se você quiser concorrer a um presente aí, e eu vou te mostrar como é que você faz para saber se você ganhou, é simplesmente você comentar a maior crise da bolsa, vou comprar barato. Se eu deixar um likezinho no seu comentário dessa forma aqui, ó, vou te mostrar aqui agora, vou escolher já os que ganharam no vídeo passado, é simplesmente o likezinho que fica, não deixa eu mostrar aqui para vocês, ganhou, eu dou esse like aqui e falo ganhou, esse foi o Marlos Rocha, entendi a psicologia dos investimentos, parabéns pelo sucesso, investidor iniciante, ele comentou a palavra do último vídeo, e aí eu já escolhi ele, e aqui também o Dazis Espínola ganhou, também ganhou um presentinho aqui. E é aluno da UVP também, né? Então foi bom aqui que ele ganhou. Então, esses são os dois vencedores do último vídeo. Se você quiser concorrer a um presentinho também, vem aqui. E a gente vem aqui para aquele momento que não é um momento de hoje, é um momento de sempre, né? Você me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga cada domingo, dançando e curtindo, vando, não consigo nem... Eu vou responder aqui agora as dúvidas que vocês tiveram nos últimos vídeos, né? Eu vou só ler aqui algumas perguntas e responder para vocês. O EVBR perguntou, Raulzão, a partir de quanto de patrimônio vale a pena ter uma holding? Quem atingir o primeiro milhão já vale? Grande abraço. Não, uma holding, normalmente você tem que ter motivo para ter ela. Se você tem uma holding no Brasil, normalmente é para fazer uma blindagem patrimonial. Então, se você tem uma empresa e quer fazer uma transferência mais fácil para os seus herdeiros, é possível você ter uma holding patrimonial no Brasil. E também existem outras facilidades de uma holding, que é a proteção do seu patrimônio, separar o seu patrimônio da pessoa física da jurídica, manter seu patrimônio dentro da holding. Então, é muito mais uma necessidade jurídica do que realmente uma quantidade de patrimônio que você tem. Se você quiser buscar orientação a respeito disso, você tem um patrimônio um pouco maior, né? Lá na UVP, a gente tem a UVP Consultoria também, a consultoria individual, é um produto mais caro e é um acompanhamento eterno que você vai fazer ali, a pessoa vai sempre estar gerindo o seu patrimônio, é só você clicar lá em UVP Consultoria, né, consultoria individual, e ali você pode conversar com um especialista que vai te explicar quais são as condições e quando é melhor você fazer uma holding. Eu acho que você deve estar pensando talvez em fazer uma empresa, uma holding talvez nas Ilhas Virgens Britânicas ou uma empresa para você investir lá por fora. Nesse caso, aí vai fazer sentido a partir de uns 3 milhões e meio, alguma coisa assim. Eu não sei se você quis perguntar o holding no Brasil ou se você quis perguntar realmente uma entidade jurídica lá fora para fazer os seus investimentos e economizar os impostos. O Estevão, o Mosken, ele perguntou, Raul e equipe, beleza? Eu tô meio sem equipe aqui, o pessoal tá lá em Goiânia, né? Já volto para Goiânia, daqui a pouco a gente já volta pro estúdio, aquela coisa toda, tá? Tem algumas dicas do que podemos fazer num momento como esse, de início de queda da Selic e expectativa de alta na bolsa. Entendi a psicologia dos investimentos. O ideal é que você mantenha os seus aportes. Por exemplo, quando você utiliza um sistema, como eu utilizo o diagrama do Cerrado lá, ele vai sempre estar te mostrando aqui, quando você vem aqui na carteira, né, novo aporte.
Então, se você vem aqui colocar R$10.000, ele vai sempre te falar, olha, tá num momento legal para você comprar ações internacionais, tá no momento para você comprar ações nacionais? Ele falou que não. Na minha carteira, não. Na sua carteira poderia estar. Tá no momento para comprar fundo imobiliário? Ele falou para mim que não também. Renda fixa, tá no momento de eu comprar 25,84. Tá no momento também de eu comprar criptomoedas, aqui no meu caso. E rates ali também não tá no momento de comprar. Então, ele já falou para mim o que eu preciso fazer. Você vê que ele mandou eu posicionar em renda fixa e ações internacionais. Por que esse tipo de sistema funciona? Eu já mostrei aqui em alguns vídeos como é que você pode fazer isso numa planilha. Esse tipo de sistema funciona porque aqui ele me fala, de acordo com uma avaliação criteriosa que você faz de cada empresa dessas, de acordo com o seu método, não com o nosso, né? Eu só te ensino a utilizar. Ele vai falar para você quantos por cento da sua carteira deveria estar, né? Quantos por cento da sua percentual de patrimônio de ações, aqui ele está falando 11,71% do meu patrimônio de ações deveria estar em Itaúsa com base no risco dessa empresa. A nota dela é 15, é uma nota muito positiva, Itaúsa nesse caso, então ele me manda posicionar mais, mesmo em momento que as pessoas estão correndo dessa empresa. Um sistema como esse vai te ajudar a fugir, né, de ter que ficar sem saber o que você está fazendo. Então, o que você precisa fazer é montar uma nota ali, um percentual específico que você quer atingir de cada classe de ativo. Abaixo dessa classe de ativos, você vai definir o percentual que você quer para cada ativo específico ali dentro dessa classe. E aí, com isso, meu lindo, você vai conseguir fazer maravilhas. Então, eu vou pedir desculpa aí por não estar na qualidade de câmera melhor possível, etc. Eu estou tentando aqui fazer isso, mas realmente fora do estúdio fica um pouquinho mais difícil, tá bom? Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.